10. Fé e prática. Penetrando o coração da realidade. Nossa fé precisa estar viva, sempre em crescimento, como uma árvore. É nossa verdadeira experiência religiosa o que alimenta nossa fé e permite que ela cresça. Na tradição budista, a experiência religiosa é descrita como um despertar, bodhi, ou insight, prajna. Ela não é intelectual nem constituída por noções e conceitos, e sim pelo tipo de entendimento que gera mais firmeza, liberdade, alegria e fé. Para que o genuíno despertar seja possível, precisamos abandonar as noções e os conceitos a respeito do Nirvana e a respeito de Deus. Precisamos abandonar não apenas nossas noções e conceitos sobre o Supremo, como também nossas noções e conceitos a respeito das coisas do reino fenomenal. Na prática budista, contemplamos a impermanência, o não-eu, o vazio e a interexistência, para poder entrar mais profundamente em contato com o mundo fenomenal, abandonar nossas noções e conceitos a respeito das coisas e penetrar o coração da realidade. Quando tocamos as coisas propriamente ditas, vemos que são bem diferentes das noções e dos conceitos que temos sobre elas. Nossas noções e conceitos são resultado de percepções erradas. É por isso que, para termos um acesso direto à realidade dessas coisas, precisamos abandonar todas as nossas percepções erradas. Quando os cientistas nucleares querem penetrar o mundo das partículas elementares, eles também precisam abandonar suas noções sobre as coisas e os objetos. O cientista francês Alfred Kastler declarou: é preciso renunciar aos objetos ou coisas que sempre foram considerados componentes da natureza. Da mesma maneira, precisamos abandonar nossas noções de Deus, do Buda, do Nirvana, do eu, do não-eu, do nascimento, da morte e da não-existência. Somente o Filho e o Espírito Santo o conhecem. Pode parecer difícil abandonar as noções e conceitos, mas é exatamente isso que a meditação budista nos ensina. Podemos usar qualquer variedade de métodos para alcançar esse objetivo. No início, usamos algumas vezes novas noções e conceitos para neutralizar os antigos e avançar em direção à experiência direta da realidade. A noção do vazio, sunyata, por exemplo, pode nos libertar da crença no eu, mas, se não formos cuidadosos, podemos ficar presos à noção do vazio, o que é um problema ainda maior. Para nos dar uma segunda oportunidade, o Buda ofereceu a noção do não vazio, a sunyata. Se conseguirmos perceber que o vazio e o não vazio apontam para a mesma realidade, transcenderemos ambas as noções e entraremos em contato com o mundo que está livre de noções e conceitos. Os cristãos entendem que Deus não pode ser vivenciado através de noções e conceitos. Eles falam da incompreensibilidade de Deus. São João Crisóstomo escreveu o seguinte: invoquemo-lo como o Deus inexprimível, incompreensível, invisível e incognoscível. Reconheçamos que ele supera todo o poder da palavra humana, que ele escapa ao controle de toda inteligência mortal, que os anjos não podem penetrá-lo, os serafins não conseguem vê-lo com total clareza, os querubins não o compreendem totalmente, porque ele é invisível para os principados e as divindades, para as virtudes de todas as criaturas sem exceção. Somente o Filho e o Espírito Santo o conhecem. Somente o Filho e o Espírito Santo o conhecem porque representam o conhecimento não conceitual. O Filho e o Espírito Santo têm acesso direto a Deus porque estão livres das ideias e imagens de Deus.
Essa natureza não conceitual de Deus é frequentemente descrita pelos cristãos como a noite mística. São Gregório de Nissa, da Igreja Ortodoxa Oriental, escreveu o seguinte: a noite designa a contemplação das coisas invisíveis à maneira de Moisés, que entrou nas trevas onde estava Deus, este Deus que faz da escuridão seu esconderijo. Cercada pela noite vivente, a alma procura aquele que está oculto nas trevas. Ela possui, na verdade, o amor daquele que procura, mas o amado escapa ao abraço de seus pensamentos. Deus, o Pai e o Reino de Deus precisam ser os objetos da nossa experiência cotidiana. Se os monges, as monjas e os leigos não entrarem em contato com Deus, o Pai, na vida do dia a dia, suas imagens primitivas de Deus deixarão um dia de sustentar sua alegria, paz e felicidade. A essência da fé. Ao começar a praticar, você precisa de ferramentas, do mesmo modo como alguém que vai trabalhar numa fazenda precisa de ferramentas para cultivar o solo. Ao receber as ferramentas, não faz sentido tê-las e não lavrar o solo. Através dos esclarecimentos necessários, pode-se aprender a usar ferramentas e a trabalhar a terra. Certas ideias e imagens podem ser aceitas como ferramentas da prática espiritual. Ao usá-las, pode-se alcançar alguma paz, conforto, estabilidade e alegria. Se você continuar a praticar e fizer algum progresso, imagens e ideias mais sofisticadas lhe serão fornecidas. Estas imagens e ideias são ferramentas que o ajudarão a explorar o solo da sua vida. O Buda descreveu a prática como Citta Bhavana, o cultivo da mente e do coração. Depois de praticar durante algum tempo, você descobrirá certo dia que as imagens e ideias que vem usando já não são úteis e é necessário, nesse ponto, que as abandone totalmente a fim de alcançar um entendimento verdadeiramente profundo. Essa experiência ou insight genuíno é a essência, a espécie de fé que ninguém pode retirar de você, porque não é constituída por imagens, ideias ou dogmas. Você não pode ser tentado a duvidar de Deus ou do Nirvana, porque Deus ou o Nirvana se tornaram o objeto e o sujeito da sua verdadeira experiência. Para que isso aconteça, duas coisas são fundamentais. Primeiro, você tem de praticar para que sua crença se torne uma verdadeira experiência. Segundo, a prática não deve ser abandonada depois de alguma estabilidade e paz terem sido alcançadas. Dentro em pouco, examinaremos os motivos dessas recomendações. O refúgio. Muitos budistas invocam os nomes sagrados de Shakyamuni Buda, Amitabha Buda e Avalokitesvara Bodhisattva. Ao invocar esses nomes sagrados, a mente dos praticantes deve estar repleta das qualidades salutares desses Budas e Bodhisattvas. Este é o segredo do sucesso na prática conhecida como reminiscência do Buda, Buddhanusmriti. Existem também outras maneiras de praticar o Buddhanusmriti, como visualizar, recitar os 10 nomes do Buda, meditar a respeito da sabedoria e das ações piedosas dos Budas e assim por diante. O praticante pode salmodiar: o Senhor é Arhat, Ele é aquele perfeitamente iluminado, é contemplado com conhecimento e ação. É feliz, conhecedor de todos os mundos, o insuperável condutor de homens a serem domados, mestre de deuses e homens, o Buda, o abençoado. Os budistas também praticam a evocação do Dharma, Dharmanusmriti. O Dharma vivo é o caminho personificado pelos Budas, Bodhisattvas e todos os que o praticam. O praticante recita e contempla:
O Dharma foi bem proclamado pelo Buda. Ele traz a justiça nesta vida, traz a serenidade e remove as chamas da paixão e do anseio. É intemporal, conduz-nos a um resultado saudável. E diz: venha e veja por si mesmo. Ele é reconhecível pelos sábios. Ou então eles podem entoar: salve o Sutra Lotus, e executar práticas semelhantes. Para praticar a evocação da Sangha, Sangha Nusmriti, os budistas recitam e contemplam. Bem realizada é a ordem dos discípulos do abençoado. Honrada é a ordem dos discípulos do abençoado. Correta e estabelecida no Dharma é a ordem dos discípulos do abençoado. A Sangha é composta pelos 4 pares e 8 tipos que são dignos de oferendas, hospitalidade, presentes e saudações, insuperáveis campos de mérito no mundo. Todos os budistas se dedicam à prática de refugiar-se nas 3 joias, o Buda, o Dharma e a Sangha. Esta prática gera o sentimento de calma, firmeza e conforto, além de alimentar a fé. Refugio-me no Buda, refugio-me no Dharma, refugio-me na Sangha. Buddham Saranam Gacchami, Dharmam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. A evocação interior. Na tradição cristã, a prece produz um efeito semelhante. As preces são extraídas da Bíblia, especialmente dos Salmos, e essas palavras tornam-se as palavras do praticante, que as decora e repete com concentração. Os cristãos frequentemente tomam as Escrituras como objeto de meditação, meditatio scripturarum. O meditador dedica-se de todo o coração à prática da prece e da meditação. É por isso que ela é chamada prece do coração. À semelhança de seus parceiros budistas, os praticantes cristãos não se envolvem num excessivo escrutínio intelectual ou analítico das Escrituras. Para os padres do deserto, a prece encerra um número mínimo de palavras. São Macário disse: não é necessário usar muitas palavras, apenas estenda os braços e diga: Senhor, tenha piedade de mim como desejar e como sabe muito bem fazer. E se o inimigo o perseguir implacavelmente, diga: Senhor, ajude-me. Outros monges cristãos primitivos também instavam as pessoas a que usassem preces curtas e simples, extraídas dos Salmos. A mais frequentemente usada era: ó Deus, venha em meu auxílio. Deus, in adjutorium meum intende. Os cristãos também praticam recitar o santo nome de Jesus Cristo. São Macário disse: não existe meditação mais perfeita do que o nome salvador e abençoado de nosso Senhor Jesus Cristo permanecer ininterruptamente dentro de vocês. Os cristãos chamam essa prática de evocação interior. Ela equivale a Anusmriti em sânscrito e a Anusati em Pali. A prática consiste em abandonar os pensamentos perturbadores e invocar humildemente o nome de Jesus de todo o coração. Thomas Merton escreveu: esta prática simples é considerada de importância crucial na prece monástica da Igreja Oriental, uma vez que se acredita que o poder sacramental do nome de Jesus traga o Espírito Santo ao coração do monge que está orando. Para os monges de antigamente, o segredo do sucesso na prática estava em manter sempre na mente o nome de Jesus. O nome de Jesus traz a energia de Deus, a saber, do Espírito Santo para nosso ser. Quando o monge era capaz de fazer isso, podia viver sua vida cotidiana na presença de Deus. Os budistas da tradição da Terra Pura possuem uma prática semelhante.
Eles sabem que é absolutamente fundamental manter a verdadeira concentração enquanto recitam o nome do Buda, assim como os cristãos sabem que precisam praticar com o coração e não invocar em vão o nome do Senhor. As aflições bloqueiam o caminho. Os cristãos enfatizam a prece do coração e os budistas falam a respeito da mente unidirecional, Citta-Sekhagata. Tanto os cristãos quanto os budistas compreendem que sem a concentração e sem o abandono dos pensamentos perturbadores, a prece e a meditação não darão frutos. A concentração e a devoção geram a calma, a paz, a estabilidade e o conforto tanto para os budistas quanto para os cristãos. Assim como os agricultores usam ferramentas agrícolas para cultivar a terra, os praticantes usam a prece e a meditação para cultivar a consciência. Os frutos e as flores da prática brotam do solo da mente. Tanto os budistas quanto os cristãos sabem que o Nirvana ou o Reino de Deus está dentro do coração deles. Os sutras budistas referem-se à natureza do Buda como a semente da iluminação que já existe na consciência de todos nós. Os evangelhos referem-se ao Reino de Deus como uma semente de mostarda plantada no solo da consciência. As práticas da prece e da meditação nos ajudam a tocar as mais valiosas sementes que existem dentro de nós, e elas nos põem em contato com a essência do nosso ser. A mente original, segundo o budismo, está sempre brilhando. São as aflições como o anseio, a raiva, a dúvida, o medo e a negligência que bloqueiam a luz, de modo que a prática envolve eliminar esses 5 obstáculos. Quando a energia da plena consciência está presente, ocorre a transformação. Quando a energia do Espírito Santo está dentro de você, o entendimento, o amor, a paz e a estabilidade tornam-se possíveis. Deus está dentro de você. Você é e, no entanto, não é. Mas Deus está em você. Isso é a interexistência. Isso é o não-eu. Temo, porém, que muitos cristãos e budistas não pratiquem ou, se praticam, o façam somente quando se encontram numa situação difícil, para depois que os problemas se resolverem, simplesmente se esquecerem de tudo. Ou então a prática deles pode ser superficial. Dão ajuda financeira a igrejas e templos, organizam cerimônias, convertem pessoas, dedicam-se a obras de caridade ou de assistência social, ou ainda assumem um ministério apostólico, mas não procuram alertar a mente nem rezam enquanto agem. Podem dedicar 1 hora por dia aos cânticos e à liturgia, mas depois de algum tempo a prática se torna monótona e automática, e não sabem como renová-la. Podem acreditar que estejam servindo a Buda, Dharma, Sangha ou a Trindade e a Igreja, mas a prática deles não toca o Buda vivo ou o Cristo vivo. Ao mesmo tempo, esses homens e mulheres não hesitam em se unir aos que estão no poder a fim de fortalecer a posição da sua igreja ou comunidade. Eles acreditam que o poder político seja necessário para o bem-estar da sua igreja ou comunidade. Constroem um eu em vez de abandonar as ideias do eu. Depois, contemplam esse eu como a verdade absoluta e descartam como falsas todas as outras tradições espirituais. Esta é uma atitude muito perigosa. Ela sempre tem como resultado os conflitos e a guerra. Sua natureza é a intolerância. O abismo da dúvida. Outro perigo da ausência da prática autêntica e regular e da falta de amadurecimento espiritual é que um dia o crente cairá no abismo da dúvida.
Quando o sofrimento, o medo e a dúvida chegam juntos de forma intensa, a prece, que foi relativamente eficaz alguns anos antes, pode não funcionar mais. As ideias, as imagens e as analogias que foram invocadas no passado podem não ser capazes de abranger o vasto vazio interior. O Sutra do Diamante ensina que o Tathagata não pode ser visto através de sons ou imagens. Os místicos cristãos ensinam que Deus é invisível, incognoscível e livre de representações mentais. Se não continuarmos a crescer, não seremos capazes de entrar em contato com a realidade do absoluto. É por isso que é fundamental lembrar que a prática não deve ser abandonada depois que certa paz e estabilidade tenham sido atingidas. Certo dia, quando você é lançado na noite escura da dúvida, as imagens e noções que eram úteis no início já não servem de ajuda. Elas apenas encobrem a angústia e o sofrimento que começou a vir à tona. Thomas Merton escreveu: "O aspecto mais crucial desta experiência é precisamente a tentação de duvidar do próprio Deus. Este é um risco genuíno. Se você se agarrar a uma ideia ou imagem de Deus e não entrar em contato com a realidade de Deus, um dia será lançado na dúvida." De acordo com Merton, aqui estamos avançando além do estágio em que Deus se fez acessível à nossa mente através de imagens simples e primitivas. As imagens simples e primitivas podem ter sido o objeto da nossa fé em Deus no início, mas, quando avançamos, ele se torna presente sem nenhuma imagem, além de qualquer representação mental satisfatória. Chegamos a um ponto no qual qualquer noção que possamos ter não mais representa Deus. A mente original. Na tradição monástica budista, é pedido aos monges que não vivam com excesso de conforto. Uma vida excessivamente confortável dificultará o desenvolvimento espiritual. A alimentação, o vestuário e a moradia devem sempre ser adequados, mas não exagerados. O leigo que quiser praticar o caminho também deve viver uma vida simples. Jesus disse que é tão difícil uma pessoa rica entrar no reino de Deus quanto um camelo passar pelo buraco de uma agulha. As preces monásticas cristãs florescem em ambientes como o deserto, onde não existe muito conforto material. Thomas Merton escreveu: "Precisamos admitir francamente que a abnegação e o sacrifício são absolutamente fundamentais para uma vida de prece. Eu o compreendo, mas não descreveria uma vida simples, uma vida livre de anseios, como uma vida de abnegação ou sacrifício. Uma vida de prece e contemplação pode ser repleta de alegria e felicidade." Sem a prática contínua e profunda, os monges também podem cair nas armadilhas do mundo. A atividade de um monge contemplativo deve ser a contemplação. No Sutra da Total Consciência da Respiração, Anapanasati Sutta, o Buda contemplou profundamente a comunidade de monges que vinham praticando no arvoredo Jeta e declarou: "Meus amigos, estou muito feliz por ver que vocês estiveram fazendo a coisa mais importante que um monge deve fazer: praticar." Nesse sutra, foi registrado que os monges mais antigos não apenas haviam praticado bem durante o retiro, como também haviam cuidado adequadamente dos jovens monges, orientando-lhes a prática. Este fato trouxe grande felicidade ao Buda. A tarefa do monge é praticar e não cuidar da vida mundana. Se não formos suficientemente cuidadosos, ensinar o Dharma ou exercer um ministério apostólico nos afastará da nossa mente original, a mente da prática, a mente do amor, que é o bem mais precioso que um monge pode possuir.
uma expressão de amor. Os budistas chamam a mente original, a mente da iluminação, de Bodhicitta. São Gregório ensinou que a vida contemplativa é a vida celestial, que não pode ser vivida neste mundo. Os monges precisam evitar dedicar-se a questões seculares. Para penetrar o mistério de Deus, o monge contemplativo deve descansar da ação exterior e ater-se apenas ao desejo do Criador. Na Idade Média, muitos monges seguiam este ensinamento. A vocação do monge era permanecer no mosteiro e rezar. Quando ele era chamado para tratar de assuntos da igreja, esperava-se que o fizesse chorando e lamentando-se. São Pedro de Celes, um monge beneditino do século XII, disse que o assunto episcopal dos bispos é simplesmente o mundo. É possível combinar um ministério apostólico com uma vida contemplativa? Tanto nos círculos budistas quanto nos cristãos a resposta é: sim, é possível, mas não é fácil. Para sermos bem-sucedidos, precisamos de apoio e o mais importante apoio é a presença de outras pessoas capazes de viver a vida contemplativa enquanto executam o trabalho que precisa ser feito. Nosso trabalho é executado como uma expressão de amor. Não podemos evitá-lo, de modo que devemos fazê-lo de uma maneira que possibilite a vida contemplativa. São Basílio ensinou no século IV que a vida religiosa ativa é possível. Os ascetas, disse ele, devem manter contato com o mundo, ou pelo menos com a comunidade cristã, e dedicar-se à caridade e a obras de misericórdia. A prece particular do monge é aquela que ele diz enquanto trabalha. São Basílio disse: qualquer hora é adequada para a prece e a salmodia. Enquanto nossas mãos estão ocupadas com as tarefas que executam, podemos louvar a Deus, às vezes com a boca, ou pelo menos com o coração. Desse modo, alcançamos um espírito sereno, no qual em cada ação pedimos a Deus o sucesso do nosso trabalho e saudamos nosso débito de gratidão para com Ele. Como não perder a vida contemplativa? O Sutra das 4 Confirmações da Plena Consciência, Satipatthana Sutta, um dos textos fundamentais da meditação budista, ensina que é preciso manter a mente alerta o dia inteiro, em qualquer posição que nos encontremos e no decurso de qualquer ação que possamos estar executando. A prática de alertar a mente não está restrita à posição sentada. O monge a pratica enquanto veste seu manto, lava sua tigela, anda, fica de pé, se inclina, se estira, carrega água, racha lenha e assim por diante. Com base neste ensinamento, os monges praticavam o budismo engajado no Vietnã durante a guerra nos anos 60 e 70. Monges e monjas participavam do trabalho de ajuda aos refugiados, órfãos e feridos. Num estado de guerra, o monge não pode simplesmente ficar sentado na sala de meditação enquanto bombas caem por toda parte. As bombas também podem cair sobre o templo dele. A essência da meditação budista é a plena consciência, a energia que nos ajuda a saber o que está acontecendo no momento presente. Se o que estiver acontecendo no momento for a destruição de vidas humanas, o monge deverá engajar-se no trabalho de ajudar e cuidar dos necessitados. Esta é uma expressão concreta da compaixão. A questão não é estar ou não engajado. A questão é como engajar-se sem perder a vida contemplativa. O ensinamento do Satipatthana Sutta afirma que isso é possível. Como podemos nos dedicar ao trabalho do amor sem perder a prática? Ouçam Madre Teresa. Nossas irmãs precisam andar nas ruas, tomar o bonde como todo o mundo e entrar na casa dos pobres. Não podemos nos fechar atrás de paredes e esperar que os pobres venham bater à nossa porta. Somos pessoas da rua.
Nossas irmãs andam pelas ruas e oram enquanto caminham. Algumas vezes elas me contam o tempo que levaram para chegar a um lugar. Contam quantos rosários recitaram. 3, 4 rosários. Elas andam tão rápido que são conhecidas em Calcutá como as Irmãs Velozes. Imagine como é difícil andar rápido e recitar rosários ao mesmo tempo. A pressão está sempre presente. Na tradição budista existe a prática da meditação andando. Andamos porque temos de ir a algum lugar, mas o fazemos de uma maneira que nos confere calma, estabilidade e alegria a cada passo. A questão é como estruturar nossa vida para que possamos fazer cada coisa com a mente alerta, sem deixar de praticar. A vida consciente é possível. A contemplação e a ação combinarão bem se o monge souber organizar sua vida cotidiana. Manter a mente desperta um dia inteiro a cada semana é fundamental. Esta atitude se harmoniza com o espírito do sabá. A melhor maneira de realizar essa prática é com uma sanga. A energia coletiva da plena consciência aprofunda a prática. A presença da sanga protege e fortalece, e nos sustenta também pelo resto da semana. O monge pratica a respiração consciente enquanto executa suas tarefas diárias. Come em silêncio, com a mente alerta, lava sua tigela como se estivesse banhando o Buda bebê. Pratica refugiar-se a todo momento nas 3 joias. Ajuda os doentes e feridos como se estivesse servindo a um Buda ou Bodhisattva e examina profundamente cada objeto com que entra em contato. Uma laranja, um pingo de chuva, uma folha ou uma pessoa agonizante. Isso se torna possível após vários anos de treinamento, especialmente se o monge vive e trabalha numa sanga onde outras pessoas seguem a mesma prática. Isso se torna possível após vários anos de treinamento, especialmente se o monge vive e trabalha numa sanga onde outras pessoas seguem a mesma prática. Conheço um monge que permaneceu consciente da sua respiração e de cada passo que deu durante uma turnê de instrução de 100 dias numa das sociedades mais movimentadas do mundo. Nosso propósito original. Em Crossing the Threshold of Hope, o Papa João Paulo II escreveu o seguinte: o Papa reza como o Espírito Santo permite que ele ore. Para mim, o Espírito Santo é a plena consciência. Como pode alguém rezar sem estar com a mente desperta? Ele também escreveu: o homem não cruzará o umbral da verdade sem a ajuda do Espírito Santo. A prece para o sofrimento e com o sofrimento é, por conseguinte, uma parte especial deste forte grito que a Igreja e o Papa lançam junto com Cristo. Acredito que, se qualquer pessoa, budista ou cristã, abraçar o sofrimento com a mente alerta ou permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro dela, ela virá realmente a compreender a natureza desse sofrimento e deixará de impor a si mesmo e a terceiros dogmas que representam obstáculos ao trabalho em direção à cessação desse sofrimento. Quando ficamos presos a noções, rituais e formas externas de prática, não apenas somos impedidos de receber e encarnar o espírito da nossa tradição, como também nos tornamos um obstáculo para os verdadeiros valores da tradição a ser transmitida. Perdemos de vista as verdadeiras necessidades e o verdadeiro sofrimento das pessoas, bem como o ensinamento e a prática, cuja intenção é aliviar o sofrimento e não causá-lo. As práticas estritas, fundamentalistas e dogmáticas sempre alienam as pessoas, especialmente aquelas que estão sofrendo. Temos de nos lembrar repetidamente do nosso propósito inicial, bem como dos ensinamentos e da intenção original do Buda.
de Jesus e de outros grandes sábios e santos.